Bom dia, nós saudamos a amada igreja na doce e na paz do Senhor Jesus, amém? E para dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, vamos abrir os nossos inários no inário de 179, saudação. De pé, com bastante entusiasmo, louvando ao nome do grande Eu Sou. 179, os nossos inários. Ainda de pé, vamos abrir a palavra do Senhor em 1 João, lá no finalzinho, capítulo 1, dos versículos de 1 a 10, já nos preparando para o momento de confissão. Os irmãos depois vão ficar um bom tempo sentados, então, em reverência à palavra e à presença do Senhor. 1 João, capítulo 1, vamos fazer uma leitura responsiva. Amém? Dos versículos de 1 a 10. Vamos lá. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente,
mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevi para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém. Os amados podem se assentar. Neste momento, é um momento onde você vai ficar ou de joelhos ou sentado. O mais importante é que você rasgue a sua alma, o seu coração e confesse ao único que pode perdoar os nossos pecados. Somente Jesus pode receber a nossa oração e levar até o Senhor. E que Deus nos ajude. Após alguns minutos, pastor Léo estará quebrando o silêncio, orando ao Senhor, que é o único que pode nos perdoar. Sim, Deus, diante da Tua palavra revelada nesse livro, ó Pai, nós temos pecado contra o Senhor. Ó Deus, temos, ó Deus, desagradado a Ti, ó Deus, e segundo outros textos fazemos isso, ó Deus, de tantas maneiras, de muitos jeitos, de outras formas, e por isso, ó Deus, nós queremos, ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor nos visite com Sua graça, com o Seu perdão, com as Tuas misericórdias, Senhor, e nos purifique, Deus, nos limpe, nos lave, ó Deus, completamente, ó Deus, pois promessa da Tua palavra é que se nós confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar. Ó Deus, o que nós possamos ter a consciência nesse instante, ó Deus, é que nós não podemos, ó Deus, nós não devemos continuar, ó Deus, uma vida assim, ó Pai, de pecado, numa vida de miséria, ó Deus, mas que nós possamos correr para o Senhor, para os braços Teus, ó Pai, e diante de Ti rasgar o nosso coração, ó Deus, em nome de Jesus, e clamar a Deus que
é rico em misericórdia, e perdão e graça, que este nos lave, nos limpe, nos purifique. Por isso, ó Deus, leve a contrição, leve o quebrantamento a cada um dos irmãos aqui nessa manhã, ó Deus, para que nós possamos ter um coração puro, ó Deus, em nome de Jesus, lavado, ó Deus, quebrantado, para que nós possamos expressar a Ti, ó Deus, o culto, a adoração, o louvor que agrada ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por esse domingo, motivo especial de estarmos na Tua casa, prestando culto a Ti, ó Deus, permita que possamos ter um tempo aqui de adoração, de louvor, de ouvirmos a Tua voz. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, sê conosco. Não permita, ó Deus, que os nossos pecados nos distanciem do Senhor. Não permita, ó Deus, que o nosso pecado nos torne, ó Deus, distante de Ti. Por isso, Deus, limpa-nos, purifica e nos lava, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos passar neste momento agora para o Ministério da Música, que estarão nos conduzindo em 2 louvores. Lembrando que o primeiro, quem veio preparado, né, com seu dízimo, sua oferta, é o momento oportuno. E logo após, vou pedir ao nosso irmão Gabriel que esteja orando, consagrando os dízimos e ofertas. E depois o louvor, a palavra estará com o nosso irmão Adenilson, que Deus esteja usando ele, pela graça e bondade do Senhor, para trazer a palavra. Nos coloquemos de pé, amados. E vamos adorar ao nosso Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Amém, irmãos? Adoremos ao Senhor.
nosso Deus e Pai amado, glorificamos e exaltamos o nome do Senhor na manhã desse dia, sabendo, Deus, que nós não somos, ó Deus, dignos e merecedores de nada. Sabemos que estamos na Tua casa, ó Deus, na manhã desse dia, ó Deus, pela plena misericórdia do Senhor. E, ó Deus, porque o Senhor tem, ó Deus, manifestado, ó Deus, o Teu amor sobre as nossas vidas. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio de estar aqui nesta manhã. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio de adorar o Teu nome. Obrigado pelo privilégio, ó Deus, de servir a um Deus vivo e capaz de todas as coisas. Deus, obrigado por ser um servo do Senhor. Pai amado e bendito, glorificamos o Teu nome e exaltamos, ó Deus, aqueles que assim obedeceram a Tua palavra e trouxeram à Tua casa, ó Deus, parte daquilo que o Senhor tem nos dado para a manutenção do Teu templo. Para, Deus, que o Teu trabalho seja realizado nessa cidade. E, ó Deus, que a Tua casa, ó Deus, seja sustentada. Nós sabemos que o Senhor é o Deus também da prata e do ouro. E, ó Deus, não depende desses recursos, mas nós dependemos, ó Deus, da obediência. Nós precisamos, ó Deus, ser, ó Deus, obedientes a Ti, para, Deus, que a Tua palavra possa se cumprir sobre as nossas vidas. E assim, ó Deus, saber que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Deus amado e bendito, glorificamos o Teu nome, ó Deus, na manhã desse dia, sabendo que o Senhor está aqui presente em nosso meio nesta manhã. Ó Deus, glorificamos a Ti, ó Deus, e essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. E por causa das misericórdias do Senhor que não tem fim, Ele tem cuidado de nós. Ele tem sido a nossa força, o nosso auxílio, o nosso refúgio, o nosso socorro nos dias de tribulação. Sempre bendirei a
Amém, os amados, podem sentar. Bom dia, irmãos. A graça e paz do Senhor Jesus, amém. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Efésios, capítulo 2 de Efésios. Efésios, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura somente do versículo de número 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém. Vamos orar. Senhor, nós rendemos graças a Ti, ó Deus, por este privilégio, Senhor, de estarmos, ó Deus, na Tua casa, ó Deus, nesta manhã, ó Deus, para prestarmos culto, ó Deus, ao Senhor. Ó Deus, e agora nós clamamos, ó Deus, pedimos, ó Deus, ao Senhor, que o Senhor, ó Deus, nos conduza, ó Deus, no entendimento, ó Deus, da palavra do Senhor, a sua palavra, ó Deus, que é viva e eficaz, ó Deus, e transforma, ó Deus, as vidas das pessoas, ó Deus, e nos faz, ó Deus, a chegar a Ti. Por isso, ó Deus, nós somos gratos ao Senhor, pela Tua santa e bendita palavra, e com gratidão que oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra de Deus, ela é inspirada, né, por Deus, pelo próprio Deus, e às vezes nós falamos assim que assim, nossa, eu acho esse versículo maravilhoso e tal. É verdade, isso é verdade. Mas tem um irmão aqui que fala que toda a Bíblia, né, ela foi inspirada, né, pelo Senhor, homens santos, né, escreveram, né, a palavra de Deus, né, movidos pelo Espírito Santo de Deus, e toda ela, né, fala com a gente. Mas em alguns assuntos, é verdade, né, que tem alguns versículos que ele é muito claro, né, muito esclarecedor, né, para nós. Por exemplo, esse versículo de número 8, com relação à salvação, ele é um versículo muito, né, esclarecedor. É um versículo muito específico, né, quando falamos, né, de salvação. A salvação, ela é um puro mérito de Deus. Primeiro versículo em que lemos, né, ele vem falando que pela graça sois salvos. Ou seja, nós somos salvos pela graça, né, de Deus. É pela graça de Deus que nós somos, né, alcançados. A primeira parte do versículo fala isso, pela graça sois salvos. Nós somos alcançados, né, pela graça de Deus. E aqui todos, né, sabem o que é graça. Todos os irmãos aqui sabem o que é graça. Graça é favor imerecido. É algo que eu não mereço, que eu não tenho condições, mas que eu recebo. Eu não mereço aquilo, mas eu recebo. Isso é graça, é favor imerecido. Eu não mereço nada, eu não fiz nada, mas eu recebo este favor. E a graça de Deus, né, nos alcança pecadores, mesmo não sendo, né, merecedores, mas a graça de Deus, ela nos alcança. E fala também, né, que é mediante a fé. A salvação é uma ação completa que tem um efeito presente. Ou seja, mediante a fé. É mediante a fé. A segunda parte que o versículo fala, mediante a fé. E a fé é o quê? É o nosso meio de acesso ao dom gracioso de Deus, que é através da fé em Cristo Jesus.
e sua obra, né, redentora pela cruz. Vós sois salvos mediante a fé. Tem uma ação aí, né, um efeito presente, que é a fé na pessoa de Cristo. E por último, o versículo é bem claro quando diz, né, que isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, todo o mérito da salvação, né, vem de Deus. Ou seja, nós não podemos fazer nada para alcançar a salvação. Nem temos, né, condições, né, de fazer nada, né, para alcançar a salvação. É dom de Deus. Todo ato, né, da salvação, ela vem de Deus. Os romanos dizem, né, que temos que fazer por merecer. Fazer por merecer ou fazer o quê? Nós não temos condições de fazer nada. Nem um passo em direção à salvação, nós não temos condições de dar. Se a graça, misericórdia de Deus, né, não nos alcançar. Nós estávamos perdidos. Aqui no início do texto, ele fala que Deus, né, nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. E estando nós mortos em delitos e pecados, né, cada vez mais nós vamos andar, né, em direção ao pecado, né, em direção à perdição. Mas Deus, ele é rico em misericórdia, né, e Ele nos amou e nos alcançou, né, com a sua graça, né, soberana. Por isso, né, a salvação, todo o mérito da salvação, né, vem de Deus. E por isso a salvação é uma obra divina. A salvação é uma obra divina. A salvação não é uma obra humana, porque o homem não tem condições, né, de se salvar. Ele não pode fazer nada. Mas é Deus, né, quem nos alcança. E sendo a salvação uma obra divina, não uma obra humana, foi Deus que nos amou primeiro e nos escolheu em Cristo antes mesmo da fundação do mundo. Foi Deus. Deus, né, que deu o primeiro passo. Deus, né, que planejou, né, toda a salvação. A salvação é obra divina porque foi Deus, né, quem operou em nós tanto o querer como o realizar. Nós não temos condições de ir a Deus, a não ser que Ele nos chame, a não ser que o próprio Deus nos alcance. É Ele quem realiza em nós, né, tanto o querer quanto o realizar. A salvação é uma obra divina, porque foi Deus que abriu os nossos olhos e o nosso coração para vermos a sua gloriosa salvação. Foi Deus, não foi nós. O ato de salvação provém de Deus. Nós não temos condições de nos salvar. É pura graça. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, né, por meio de Cristo. Deus que nos alcançou com a sua maravilhosa graça. Podemos dizer também que a salvação é uma boa obra. É uma obra que foi planejada por Deus, né, na eternidade, antes que houvesse mundo, e foi executada quando Deus Filho desceu do céu e o Verbo se fez carne. Antes que houvesse mundo, Deus planejou a nossa salvação, a minha e a sua salvação. E ela se concretizou, né, quando Cristo desceu do céu e foi morto na cruz. Essa obra foi consumada na cruz de Cristo, quando Ele assumiu o nosso lugar. Portanto, a nossa salvação não provém de obra humana, não provém de obra de homens, mas pela
obra da graça de Deus. Deus planejou e executou, né, a nossa salvação. Nós não temos condições de fazer nada para sermos salvos. Somente Deus que nos alcança com a sua maravilhosa graça. A salvação é uma obra divina em nós. Ao realizar a sua obra em nós, Ele nos dá um novo coração. Ele nos dá uma nova mente. Tudo se faz novos. Somos novas criaturas quando a obra divina de Deus, né, nos alcança. Quando Ele realiza, né, a obra da salvação em nós, a transformação de vida. Se antes nós estávamos mortos, né, em delitos e pecado, agora nós andamos, né, em novidades de vida, porque nós fomos alcançados, né, por essa maravilhosa obra, a obra da salvação. É claro, né, que nós continuamos, né, pecadores, ainda somos pecadores, mas nós temos Cristo, que morreu na cruz do Calvário, né, por nós, e nós podemos, né, recorrer a Ele para fugirmos, né, do pecado, fugirmos da presença do mal. Antes de sermos alcançados, né, por essa obra divina de Deus, nós andávamos segundo o curso deste mundo, né, fazendo a vontade da carne, né, éramos, por natureza, né, filhos da ira, mas agora, alcançado, né, por a obra da salvação de Deus, nós fomos transformados em novas criaturas. E em Cristo, nós somos mais que vencedores. Somos ainda pecadores, é claro, né, é lógico, mas nós temos Cristo a quem, né, nós podemos recorrer, e o Espírito Santo de Deus, né, também quem nos dá força para, né, vencermos, né, os males do pecado, as tentações do pecado. A salvação também é uma obra completa. A salvação, ela teve início, meio e fim. Eu queria que a gente desse uma olhada em Filipenses no capítulo 1, e alguém lesse para mim, por favor, o versículo de número 6. Filipenses capítulo 1. Filipenses 1, 6. Veja o que Paulo fala. Eu estou plenamente, isso é convicção, né, isso é certeza. Eu estou plenamente certo, né, que aquele que começou a boa obra em vós, né, há de completá-la até o dia, né, de Cristo Jesus. Ou seja, a salvação, ela é uma obra completa. Ela tem início, ela tem meio e fim. Né? Deus não é igual ao homem, né, que mente, né? Deus não tem dúvida, Ele é santo, e os seus planos, né, não podem ser frustrados. Deus não é igual ao homem, né, que começa, né, uma obra e deixa pela metade. Ele faz a obra completa. A salvação tem início e tem meio e fim. E Paulo, né, nos passa aí essa certeza, né? Estou plenamente certo que Deus há de completar a sua obra em nós até o dia de Cristo. A palavra de Deus diz, né, que Cristo, Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E Ele nos deixou uma promessa. Ele foi para junto do Pai e Ele falou que Ele ia preparar lugar. E um dia Ele ia voltar, né, para buscar aqueles, né, que foram alcançados, né, por essa maravilhosa obra.
Ele foi preparar lugar, e um dia ele voltará para buscar aqueles, né, que foi alcançado pela obra de Deus, para levar consigo todos aqueles, né, que foi alcançado, né, pela obra da salvação de Deus. A obra de Deus, ela tem início, ela tem meio e tem fim. Deus não começa uma obra e deixa pela metade, né, inacabada. Deus faz a obra completa. E, para a gente encerrar, temos uma pergunta. Podemos ter certeza da salvação? Né? Claro, lógico, porque é obra de Deus, a obra é de Deus, a salvação é uma obra de Deus. Claro, né, que nós temos, né, certeza sim da salvação, porque é uma obra de Deus, e sendo a salvação uma obra de Deus, é uma obra segura, é uma obra segura. A gente vê aí, Gabriel faz obra, suas obras seguras, né, Gabriel? Mas de vez em quando aparece uma rachadura, né, um probleminha. Eu também trabalho, né, vendendo material de construção, e a gente vê muito isso. As pessoas ligam, às vezes, a obra nova, acabei de fazer essa obra, e está com isso, está com aquilo, e você tem que estar ajeitando ali um remendo, uma coisa, né? Então, assim, fazendo falei aqui do Gabriel, que ele está aqui na frente, ele mexe com obras, e a gente vê, né, que o homem é falho, né? Mesmo você tem lá um pedreiro bom, um mestre de obra bom, um engenheiro bom, né, mas falha, o cara passa um cálculo ali, um milímetro, existe os erros do ser humano, e quando pensa que não, né, essa obra está aparecendo lá uns defeitos. A obra de Deus não, a obra de Deus é segura, né? A obra de Deus é segura, não tem erro. A segurança da salvação é total. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, devemos ter, sim, né, certeza da salvação, porque a segurança é total. Deus não faz rascunho. O que Ele planejou na eternidade, Ele executa no tempo. Com Deus não existe talvez. Deus é pleno. O que Ele começou a fazer em nós, Ele vai completar até a segunda vinda de Cristo. Que nós possamos, né, dizer igual Paulo, né, estou plenamente certo, convicto, né, nessa salvação. Plenamente certo, convicto nesta obra. Não existe falha. A obra de Deus não tem erro. Não existe nem uma fração de milímetro de erro. Ela é totalmente segura, 100% segura. Nós podemos ficar plenamente certo disso. Todo o plano da salvação nasceu no coração de Deus e passou pela cruz de Cristo. Por isso nós não podemos duvidar desta obra. Nós podemos ficar seguros e confiantes nesta obra divina, porque é uma obra de Deus, não é uma obra do homem. A obra da salvação é uma obra de Deus. E sendo uma obra de Deus, nós temos total segurança, sem nenhuma sombra de dúvida. Não podemos duvidar. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de Deus, não vem de nós, é dom de Deus, tão somente de Deus. A salvação pertence ao Senhor. E nós fomos alcançados por essa obra maravilhosa, por essa obra divina,
e por isso nós somos gratos ao Senhor. Nós estamos encerrando e vamos orar, né, pedindo a Deus que continue, né, nos sustentando, nos dando condições de estar firmados na presença do Senhor, pedindo que Ele nos ajude, né, a caminhar cada dia mais na sua presença, confiando naquilo que Ele preparou para nós. Eu peço ao irmão Enilson, né, que agradeça a Deus. Agradeço ao Senhor por essa maravilhosa obra. Pai querido, nós louvamos ao Senhor, agradecemos, ó Deus, ao Senhor por tão grandiosa salvação, ó Pai, que o Senhor nos deu. Pai querido, nós temos plena certeza, ó Deus querido, porque, ó Deus querido, nós nos firmamos no Senhor. É o Senhor que nos garante, é o Senhor que nos deu, ó Deus querido, condições de chegarmos ao Senhor, ó Deus. É o Senhor que quebrou toda a separação e a barreira, ó Deus, para que, ó Deus, hoje pudéssemos estar aqui, ó Deus, louvando ao Senhor, adorando, ó Deus, ao Senhor, ó Pai, ó Deus querido, declarando as Tuas maravilhas, ó Pai Santo, certos de que o Senhor é o nosso Deus e tem nos ouvido, ó Pai amado. Pai querido, nós Te louvamos, ó Deus, nós Te agradecemos, ó Pai querido, porque, ó Deus querido, não poderíamos fazer, porque não poderíamos merecer, ó Deus, tão grande salvação, mas, ó Deus querido, pela graça, pela misericórdia e pelo amor grandioso do Senhor por nós, somos salvos. Por isso, ó Deus, nós louvamos ao Senhor e pedimos, ó Deus, que o Senhor coloque no nosso coração, ó Deus, essa convicção, ó Deus, a cada dia, a cada manhã, ó Deus, e que, ó Deus, nosso coração possa se alegrar, ó Deus querido, não por conquistas que temos nesta vida, ó Deus, mas por algo tão grande, ó Deus, tão grandioso, ó Pai amado, que o Senhor nos deu. Ó Deus, é um privilégio, ó Deus, é motivo de alegria constante, é motivo, ó Deus, de cada dia estarmos, ó Deus querido, glorificando o Teu nome, ó Deus, porque, ó Deus querido, o Senhor nos amou. Ó Deus, ser, ó Deus, com cada um de nós, ó Pai, firma, ó Deus querido, a convicção de fé, ó Deus, nosso coração, ó Deus amado, a certeza, ó Deus querido, ó Deus, de uma esperança, ó Deus querido, que não pode ser tirada de nós, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado, Deus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos e pedimos, ó Deus, que o Senhor, ó Pai Santo, esteja gravando no nosso coração, ó Deus, no coração daqueles que nos puderam, ó Pai, participar conosco nesta manhã, ó Deus, do culto, ó Deus, aqueles que estão em casa também, ó Deus, que possam, ó Deus, que eles serem alcançados, ó Deus, por esta graça maravilhosa do Senhor. Em nome de Jesus que nós Te oramos, Senhor. Amém. Avisos, né?